Shalom, reis e rainhas do nosso canal Pérolas do Hebraico com Luciene Fernandes. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas à nossa 7ª e última aula da jornada O que não nos contaram sobre o único pecado que é imperdoável. Vamos ler Mateus 12, versículo 31 e 32, palavras de Jesus. Portanto, eu vos digo, toda espécie de pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. Muita controvérsia e polêmica tem sido gerada em torno deste tema, e muitas pessoas têm sido atormentadas em achar que blasfemaram contra o Espírito Santo. E muitas até já passaram para a eternidade com peso na consciência e até mesmo crente de que não alcançaram o perdão. Tudo por causa de estudos e orientações com base em inadequação e interpretação da palavra de Deus. Até mesmo por não conhecer a originalidade das Escrituras Sagradas. Entenda, o objetivo do canal Pérolas do Hebraico é trazer luz e nunca trazer juízo de causa, porque trazer luz mostra os tesouros escondidos, pois o nosso acordo foi desde o início do nascimento deste canal que nós iremos apenas mostrar os tesouros escondidos das Escrituras. Entendemos que o conhecimento, em sua essência, é libertador e construtivo. Esse assunto que vamos abordar é muito sério, por isso merece cuidado, reverência e seriedade com que as Escrituras nos inspiram nessa 7ª aula da jornada, o que não nos contaram sobre. Devemos ter ciência de que a paz, a alegria, a vida eterna e a felicidade de muitas pessoas podem estar em jogo. E não devemos nem podemos cometer erros em comprometer a palavra de Deus, ao afirmarmos algo que, na verdade, ela nunca afirmou. O objetivo dessa aula é trazer clareza e remoção às dificuldades aparentes. A palavra blasfêmia aparece 56 vezes no Novo Testamento. Ela só aparece no Novo Testamento por ser uma palavra grega, a língua que o Novo Testamento foi escrito. Mesmo sendo com a mentalidade hebraica, por ser escrita por escritores judeus, até o escritor Lucas, que não era judeu, ele escreveu de acordo com a vivência do apóstolo Paulo, que era também judeu.
Logo, o Novo Testamento foi escrito em grego, porém com a mentalidade hebraica. Sendo assim, não trarei a palavra blasfêmia em hebraico, porque no hebraico essa palavra não existe. Por isso, não encontramos a palavra blasfêmia no Antigo Testamento. Ficou claro para vocês? Blasfêmia é uma linguagem profana, uma conversa caluniadora ou uma difamação para prejudicar uma outra pessoa. Nesse contexto que lemos, blasfêmia é proferir palavras abusivas ou injuriosa contra a honra e a santidade da divindade de modo consciente e malicioso. Portanto, o blasfemador contra o Espírito Santo, ele é aquele que reconheceu que Deus está operando mediante o Espírito Santo nas ações de Jesus e conscientemente atribui essa ação ao diabo. Em Mateus 12, 22, Jesus acaba de realizar mais um de seus milagres de cura, que foi a expulsão de um demônio de um homem cego e mudo, que automaticamente o cego e mudo via e falava. Esse milagre impressionou a multidão de maneira extraordinária. Reconheciam publicamente que Jesus era o Messias, o enviado, o Filho de Deus. Por quê? Porque a expulsão de um demônio cego e mudo era pré-requisitos para classificar quem era o Messias. Em outra aula, falaremos dos outros pré-requisitos que classifica o Messias. No versículo 27, vocês estão com a Bíblia de vocês aí aberta, né? Para acompanhar? Acompanhem. No versículo 23, diz o texto que toda a multidão se admirava e dizia: não é este o filho de Davi? Por que, gente? Porque filho de Davi era um título messiânico. E os fariseus, vendo que a multidão estava clamando por entender que Jesus era o Messias prometido, entretanto, tiveram ódio e inveja de Jesus. E numa tentativa de impedir o crescimento da multidão que cria em Jesus como o Messias, os fariseus dizem no versículo 24: este não expulsa demônios, senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Com essas palavras, eles atribuíram a Satanás a obra realizadora de Jesus pelo poder do Espírito Santo. Essa
Essas palavras que os fariseus essas palavras dos fariseus foram discernidas por Jesus como ofensa consciente à divindade do Espírito Santo. Continue a leitura desse texto. No versículo 31, Jesus declara, observe direitinho, para vocês não terem dúvida. Jesus declara que não esqueça, gente, toda espécie de pecado e blasfêmia contra o Espírito Santo se perdoará aos homens. Toda espécie, vou ler de novo para vocês entenderem. Não existe nenhum pecado que os homens pratiquem que não tenha perdão. A não ser, ó, a continuação da leitura aqui, ó. Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. Apenas este pecado é imperdoável, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Os outros pecados, se nós nos arrependermos, pedimos perdão, eles serão perdoados. Mas esse pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo, de forma consciente. Vocês entenderam? Vamos continuar. Portanto, blasfemar contra o Espírito Santo se vocês quiserem marcar, é bom, para vocês nunca mais se esquecerem disso e saber orientar as pessoas. Portanto, blasfemar contra o Espírito Santo é atribuir conscientemente e deliberadamente a Satanás ou a um espírito maligno ou demônio. Vocês entenderam? Mateus 12, 22 diz: uma ação que se sabe ter sido realizada por Jesus e pelo Espírito Santo, sabe conscientemente que foi Jesus que fez, que foi o Espírito Santo que operou, mas atribui a Satanás, sabendo que foi Jesus, consciente que foi Jesus, ok? O PhD em teologia, Russell Champlin, que dedicou sua vida em estudos da leitura cristã, ele declara: sua própria preocupação temerosa é de si mesma um sinal de que não cometeu esse pecado, pois esse pecado é de forma consciente e não com dúvida e sem maldade. Vocês entenderam? A pergunta é: por que a blasfêmia contra o Espírito Santo é imperdoável? Por quê? Mateus 12, 31 e 32, Jesus ensina, como nós já lemos, que todo pecado de blasfêmia pode ser perdoado, exceto a blasfêmia contra o Espírito Santo de forma consciente e maliciosa. Observe que o pecado contra Jesus tem perdão. O pecado contra o próximo
também tem perdão. Contra si próprio também tem perdão. Mas a rejeição da obra do Espírito Santo, atribuindo a Satanás, é o único pecado que é imperdoável. Sabe, os 10 mandamentos, todos aqueles pecados ali são perdoáveis. Mas esse aqui, que Jesus deixa bem claro, esse contra o Espírito Santo, não existe perdão. Se for de forma consciente. Lembra que Russell disse que se porventura você está em dúvida, está temendo, será que eu pequei? Meu Deus, pequei contra o Espírito. Esse temor aí já está dizendo que você não pecou, tá bom? Pois bem, se porventura você é atormentado pela crença limitante de que você pecou contra o Espírito Santo, esse sentimento de temor que te oprime, já declara que você não cometeu pecado. Ficou clara essa explicação? Revisando, para você não ficar com nenhuma dúvida. O pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo é um pecado consciente e malicioso de que o Espírito Santo está realmente atuando, operando, curando, fazendo milagres. Logo a pessoa atribui a Satanás esse feito. Isso conscientemente, ok? Muito bem. Tendo esclarecido esse pecado, o único pecado imperdoável, queremos agradecer a você. Primeiro, agradecer a Deus por sua companhia desde o início dessa jornada. E agradecer a você que tem nos acompanhado também nessa jornada, o que não nos contaram sobre. Concluímos nosso ciclo de 7 aulas. Contudo, vamos continuar fluindo em conhecer o poder das palavras hebraicas. Conto com você nessa nova descoberta. Curta, se inscreva, compartilhe. Shalom, shalom. Até a próxima.